E no caso, você sente que muitas vezes drag é um movimento político? Drag é só um movimento político. Não existe nada para além disso. Desde sempre, drag é um movimento político. Tem um historiador famoso norte-americano que chama Baker, que ele escreveu... Ele tem é o livro mais famoso sobre drag, né, dentro do debate da historiografia, que chama Uma História de Female Impersonation, que seria, né, passar-se por um personagem feminino. E basicamente o que a gente encontra lá é a arte drag, ela tem raízes políticas e raízes culturais, mas as raízes culturais são políticas. Vou te contar uma coisa. A primeira pessoa que se auto-identificou drag queen nos Estados Unidos é uma pessoa negra, ex-escravizada, não binária em gênero, que tinha o nome William Dorsey Chan. Tá saindo um livro desse historiador que fez essa descoberta agora. E o William, ele vem de um povo, a cultura do povo dele, que é um povo negro em diáspora de África, porque foi escravizado, não tinha uma atribuição exatamente binária de gênero. Então, o que ele fazia, o William, né? Tô chamando de ele porque o nome é no masculino pra gente. Sim. O que ele fazia de arrastar a saia no chão, de dançar, fazia parte daquela cultura daquele povo. E aí tem esse episódio no qual ele é preso e ele fala, eu não sei porque que eu tô sendo preso. Eu sou uma rainha de arrastar. I am a drag queen. Então, tipo, eu sou líder dessa cultura do meu povo. Muito bonita essa história. E é importante levantar esse entendimento para que a gente consiga ajudar as pessoas que nos escutam, nos veem a entender que a ideia de um gênero binário, isso e aquilo, é uma importação europeia. O que eu estou dizendo? Aqui no Brasil a gente tem infinitos relatos. Chica do Manicongo. É a primeira história de uma travesti que foi perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Os documentos estão na Torre do Tombo, em Portugal. A Chica do Manicongo vinha de um povo onde se vestir de outro gênero, performar outro gênero, fazia parte da cultura. Só que ela foi escravizada em África e trazida para cá. Só que ela é trazida com a cultura dela. Perfeito. Né? O primeiro caso de homofobia no Brasil acontece no 1500. É o índio Tibira. O índio Tibira vem de um povo brasileiro, um povo originário, que não tem gênero binário. No povo dele, na população dele, ele desempenha um papel feminino. O Yves de Vrais, que é um colonizador francês, um missionário francês, vê aquilo e fala, esse cara tá com o demônio no corpo, isso é um absurdo. Amarra ele num canhão e explode o corpo dele na frente do povo, para avisar o que aconteceria. É o primeiro crime de homofobia da história do Brasil e está localizado no Brasil colônia. Todos os povos ameríndios, do Canadá à Patagônia, tinham um sistema de gênero em tríade. Homem, mulher e dois espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito masculino e o feminino, em maior ou menor grau. Todos tinham? Todos tinham. Nenhum povo que estava na América, os Kaiowá, Cherokee, Tupi, Guarani, Maia, tudo rua de Perdizes. Tudo rua de Moema, ao lado do... Né? E esses povos que aqui estavam, eles não tinham um sistema binário de gênero. E aí, eu espero que isso cause a revolução mental que é para causar, para que as pessoas entendam. Decodificar o mundo como duas únicas possibilidades é uma importação europeia. Vem junto com a colonização, com a catequese, com... Desculpa. Não, é isso. Qual o interesse por trás, na Europa, de haver essas duas identidades? Você me responde. Qual você acha que é? Construção de família, propriedade, Perfeito. bens... Perfeito. Sim e não só.
Tem uma autora muito famosa aqui no Brasil, o trabalho dela repercute muito aqui, chamada Silvia Federici. Ela é uma ítalo-americana, né? Tem uma titularidade numa cadeira de universidade nos Estados Unidos, nasceu na Itália, é uma marxista e é uma das pessoas mais importantes fazendo trabalho sobre a ideia de que existe e sempre existiu um trabalho nunca remunerado pelo capital. Trabalho sexual, de educar criança, de cuidar de velho, de cozinhar, de transar, de ter filho. Todos esses trabalhos foram organizados como essenciais, mas nunca foram pagos. Quando chega o momento de os pagar, eles são pagos com o mínimo possível. Tenta imaginar todos os subempregos que a gente conhece. São papéis designados historicamente por mulheres e pessoas escravizadas. Cuidar de criança, alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, trocar fralda. São subempregos. A forma de sociedade que a gente conhece se organizou em cima da ideia de que um participa e um serve. A ideia primeira, né, de organização social é da mulher como subalterna do homem, como serva do homem. Né? A ideia do patriarcado está ancorada aqui. Um faz, o outro serve. Né? E esse papel foi separado por gênero. A ideia de que isso é uma construção e pode ser reconstruída mexe com um pilar muito profundo de poder da nossa sociedade, que é a forma com a qual a gente a organizou. Por isso, drag é um movimento político, para quebrar com essa estrutura, a princípio, forçada e importada, né? Drag é uma representação artística desta luta política. Drag é a ideia de que uma parte gigantesca de gênero é performance, é acessório, é adereço e pode ser aprendida. Tanto pode ser aprendida que a gente é treinado desde criança. Você já é mocinha, senta que nem mocinha, fala que nem homem, homem não chora. Existe um treinamento de gênero imbuído em nós do berço até a cova. A gente passa a vida toda sendo treinado para desempenhar gênero. Qualquer desempenho errado é imediatamente corrigido. Mas eu te pergunto uma coisa, dúvida minha. Tô adorando essa conversa. Sim. Se é única e exclusivamente o treinamento que cria o gênero, a gente não mata um pouco a ideia da identidade, daquele que é forçado a ser de uma forma e não se adapta? Me repete a sua pergunta porque eu não entendo. Eu às vezes também não entendo o que eu falo. Tá tudo bem. Super tranquilo. Tá tudo bem. A pedagogia da pergunta é sobre isso. É sobre entender onde está a nossa dúvida. Eu digo o seguinte, se esse comportamento, se essa preferência, vou chamar de preferência... Chama de identificação. Identificação. Exatamente porque... exatamente essa é a pergunta. A maneira que você está me colocando isso é como se fosse um conhecimento... É um aprendizado. É um aprendizado, é um treinamento, sim. E não tanto uma identificação, algo que eu descubro que eu sou. Me parece isso. E acaba não contrariando o conceito de identidade que você mesmo acabou de falar, chama de identificação? Vem comigo e pensa que, para entender a sua pergunta, a gente vai invertê-la. Mas deu para entender? Eu vou te falar o que eu acho que eu entendi. Tá bom. O que eu acho que eu entendo é que você está me perguntando, se é um treinamento, não desvalida a ideia de que haja identificação? Não, porque a identificação está ancorada no mundo que se construiu a partir do treinamento. O que eu estou te dizendo? Eu me identifico com esses papéis. Eu quero desempenhar esses papéis. Numa sociedade liberada de gênero, os papéis poderiam ser desempenhados por qualquer corpo. Você consegue me compreender? Sim. Como a sociedade se edifica... Deixa eu tentar dizer para você o que eu quero dizer. Tá. Macho e fêmea não significam homem e mulher. Você consegue entender? Sim, isso sim, claro. Você consegue entender que um homem na França do século XVIII usa meia calça, salto alto? Não necessariamente é macho, macho, com esse não, conceito. O corpo pode ser macho. E a ideia homem, que é a ideia homem do corpo macho, a gente tá falando do rei, a gente tá falando do ministro de finanças, a gente tá falando das pessoas mais importantes do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. Eles estão de salto alto, meia calça, peruca, maquiagem. Sim. E não existe qualquer questão sobre a masculinidade deles.
Aquele é o papel masculino daquela época. Outra época traz consigo outro papel masculino. Aí vem a questão. Uhum. A identificação está ancorada na prática. Qual é a prática daquele povo naquele tempo? Qual é a identificação daqueles indivíduos, daquele povo naquele tempo? Uhum. Volta para o índio Tibira. O índio Tibira... Coitado dos índios. Vive num povo... A história do índio Tibira é terrível. Pois é. E ele foi morto por outro povo que não é capaz de entender que o que ele faz naquela cultura daquele povo é aceito. Que não é capaz de entender que a performance de um papel é estabelecida por um povo num tempo. E aí outro povo de outro tempo tem esse clash de falar Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo não existe para essas pessoas. Você imagina a quantidade de crimes terríveis que aconteceram, não só a respeito da identidade de gênero ou dessas características que fizeram nesse país quando chegaram. Você é imprimir a força, um conhecimento que a gente sequer tinha. Eu não sabia nem do que eles estavam falando. Exato. É você estar sendo punido, sentenciado por um crime que você não sabe que cometeu. Porque a ideia do crime não está constituída na sua cabeça. Então, no Brasil, a gente teve crime de homofobia quase que simultâneo ao descobrimento do país, assim. E considerado aí, o descobrimento exato, do país. E da invasão do país, da invasão né? do país. Quando era Pindorama, tinham outros papéis e possibilidades de gênero. Quando passa a ser Brasil, passa a ter uma imposição de papéis e possibilidades de gênero. A ideia de primeiro crime de homofobia é um anacronismo, né? Só pra gente falar sobre, porque não existe a ideia de homofobia, Sim. né? Existe a ideia de pecado, crime, crime contra a natureza. Então, todo esse aparato de entendimento do mundo está sendo aplicado num mundo onde ele não cabe, né? É uma importação, é uma ideia fora do lugar.